Eu já peço que você curta esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, você que está entrando nessa mensagem, e o Senhor venha a trazer o alento e o renovo que é necessário, né, nas nossas jornadas, tão necessário. Eu acho que um dos grandes segredos da nossa vida e da nossa vida cristã, né, da nossa experiência com Cristo, é a oração. E a oração, ela muda realmente os cenários e muda até mesmo aquilo que seria as atitudes de Deus em relação a nós. Imagina só, se você for ver a situação ou aquilo que viveu Ezequias. Ezequias, ele estava no seu palácio, ele recebe a notícia. Qual foi a notícia do profeta? Põe em ordem a tua casa, porque irás morrer, não viverás. Então ele foi desiludido, e não pelos médicos, foi pelo próprio Deus. Ele recebeu uma palavra que era uma condenação, que era uma afirmação de que ele morreria. E quando essa informação ela vem da parte de médicos, isso já é algo terrível, causa uma perplexidade, causa um desespero, imagino eu, né, que seja uma das piores notícias que uma pessoa pode receber, né, a notícia de que devido a uma enfermidade ela não vai prosseguir. Mas mesmo assim há uma possibilidade, mesmo quando desiludido pelos médicos, há a possibilidade da cura, do milagre, da restauração da saúde através de uma bênção do Senhor. Então a última instância ainda não foi, a pessoa ainda não chegou na última instância, que é Deus, que é a possibilidade de um milagre. Mas quando se recebe uma informação dessa da parte do próprio Deus, que foi o caso de Ezequias, não tinha mais o que fazer, teoricamente. Não tinha mais a quem recorrer, né? Ele ia recorrer ao Senhor, se o Senhor quem determinou aquilo, se foi o Senhor que mandou um profeta ir até a casa dele e dizer que era para ele pôr em ordem a casa dele, que ele ia morrer e não viveria. Mas mesmo assim Ezequias recorreu. Ele se voltou para a parede, aqui uma clara ilusão. A clara ilusão é a se retirar, ou na verdade se virar das coisas do mundo, né? Ou virar as costas para as coisas do mundo e tirar a atenção e o foco das demais coisas e focar tão somente no Senhor. Ele se voltou para a parede, orou ao Senhor, chorou muitíssimo, lembrou ao Senhor da vida dele no altar, o período em que ele ali esteve reto diante do Senhor, cometeu sim seus erros e confessou, mas ali ele colocou nas suas orações, e o Senhor fez o profeta Isaías voltar até dentro do palácio e mudar a sentença, dar uma nova ordem, O Senhor deu ali uma nova ordem sobre a vida de Ezequias, que ele não mais morreria, mas ele seria curado daquela enfermidade mortal. A oração, ela mudou o cenário. A oração, ela não só mudou o cenário, como ela mudou o coração de Deus. E não só mudou o coração de Deus, como mudou aquilo que Deus faria. E quando nós olhamos esse texto, e ele vai em conformidade com vários outros relatos da Bíblia, ele nos mostra que Deus ele está sempre disponível. E aqui eu vou entrar para os dois lados, Deus ele está sempre pronto a mudar, quer seja de uma atitude boa que ele planejou para a vida de alguém, e isso ser convertido em alguma atitude ruim por conta do abandono da fé dessa pessoa, ou o contrário, de uma atitude ruim que Deus faria, de um juízo que Deus traria, e ele se arrepender do mal que faria e mudar a sua atitude. Isso a gente vê no caso de Nínive, quando Jonas vai pregar, os moradores da cidade se arrependem, eles proclamam um jejum do maior até o menor, até os animais jejuaram, a palavra fala, e o Senhor se arrependeu do mal que faria a Nínive. Então não foi diferente no caso de Ezequias. Então minha irmã, meu irmão, eu sei que de repente você pode ter ouvido alguma coisa, escutado, e principalmente isso vem de homens. Nós somos desiludidos por homens que dizem, olha, não vai conseguir, isso aí não vai acontecer, não vai acontecer, o pior já está decretado. Eu sempre falo do curso natural das coisas, porque o curso natural é dar errado. Às vezes é esse o curso natural, como a morte é o curso natural de todas as coisas. Mas Deus mostrou ali que ele tinha poder para reverter, para parar até mesmo o curso natural das coisas, da morte.
O que dirá de uma situação de destruição que já está iminente ou que já está acontecendo, já aconteceu, e ele mudar os cenários, ele transformar. A oração de Ezequias produziu esse efeito. E saiba, irmão e irmã, que essa é a arma mais poderosa que existe no mundo espiritual. A oração. A oração, ela muda, sim. Ela muda o coração de Deus, ela muda aquilo que seriam as escolhas e atitudes do Senhor em relação a nós. É como eu sempre digo aqui no canal, Deus é mutável no que se refere às suas atitudes e Ele é imutável no que se refere aos seus atributos. Mas Deus muda os seus planos. Mediante o nosso posicionamento, mediante as nossas ações. Talvez você esteja orando, talvez você esteja buscando e orando pouco e já cansado de orar, porque já passou um grande período orando e agora nesse momento já não ora mais, por algo que todo mundo já diz, e talvez você mesmo tenha decretado isso, já é o fim, não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. Olha, continue recorrendo. Se Deus te falou, e ainda que Ele não tenha te falado, dobre os teus joelhos e recorra ao Senhor. A distância do milagre está na oração. A distância entre você e o milagre é a sua oração. A oração, ela traz para nós aquilo que é o sobrenatural de Deus, o milagre dele para a nossa vida. Então, continue clamando. Ezequias entendia isso. Ele, como um rei, ele era um poeta, ele era um profeta, que tem salmos proféticos dele e poéticos que foram compostos por ele na Bíblia. Então, era um homem que entendia, tinha uma intimidade com Deus e sabia que ele podia mudar o coração do Senhor mediante as suas orações. Ele suplicou imediatamente assim que ele soube. Eu não sei quais são as notícias que estão chegando para você, eu não sei o que está sendo informado, o que você está sabendo, mas imediatamente clame ao Senhor, recorra a Ele, peça a Ele para mudar esse cenário, para mudar essa situação, até mesmo para voltar atrás se for necessário. Nós não conhecemos os desígnios de Deus. Nós não conhecemos. Às vezes a gente fala assim, né? Era a vontade de Deus. Mas será que era a vontade de Deus? Ou será que a gente não orou? Será que a gente escolheu mal? Se Ezequias fosse se conformar, ele diria assim, era a vontade de Deus, eu vou morrer mesmo. Será que era a vontade de Deus? Depois se provou que não. Talvez Deus estivesse provando realmente o coração dele. Porque Ezequias ainda não tinha deixado seu herdeiro, o herdeiro do trono de Judá. E o herdeiro do trono, que vinha a ser Manassés, Manassés só nasceu após a cura de Ezequias. Ou seja, se Ezequias tivesse morrido, ele não teria dado continuidade ao reino. Então logo eu falo com maior tranquilidade, não era o propósito. Nesses dias, uma vez eu comentei aqui no canal sobre isso, a irmã falou assim, mas não era... Era propósito que ele morresse sim, não era propósito que ele vivesse. Ao contrário, era propósito que ele vivesse, não era propósito que ele morresse. Mas a irmã disse isso, que ela falou, porque Manassés foi o pior rei. Nossa, Manassés ele foi um rei ruim, mas no final ele teve uma experiência com Deus. Ele se converteu ali, ele se arrependeu. A palavra fala que ele se voltou ao Senhor, chorou muitíssimo, né? E Manassés está na genealogia de Jesus. Então, Deus cumpriu os desígnios dele na vida de Ezequias. Cumpriu. Mas a oração de Ezequias foi ali um carimbo, uma comprovação, né, da fé daquele homem e mudou aquele cenário. Eu sei que as coisas estão difíceis. Eu imagino. Muitas coisas ao longo da nossa jornada a gente vai vivendo, vai passando, e quando eu leio os comentários aqui, eu vejo as pessoas falando, eu sei na pele o que a pessoa está passando. Em algumas situações. É claro que muitas coisas eu não vivi, eu não conheço, não sei, mas outros cenários, alguns desertos específicos eu conheço. Eu sei como é doloroso, como é cansativo. E eu sei que às vezes falta forças para poder orar, para poder buscar ao Senhor, para poder pedir a Deus uma bênção. Mas quando as palavras acabam e nós não temos palavras para orar, é hora de as lágrimas falar. É só se ajoelhar e chorar. Deixa que as lágrimas vão falar por você. E essa é uma das orações mais sinceras e poderosas que pode existir. Minha irmã, meu irmão, aqui para a gente finalizar nessa mensagem, nessa manhã de segunda, Deus mudou a sorte de Ezequias. Deus mudou o seu pensamento, Deus mudou a sua atitude, Deus mudou os seus planos.
por conta da oração. Esse é o poder que a oração tem. Ela muda coisas que parecem ser impossíveis de serem mudadas. Ela muda. Creia nisso, ore e você vai ver essa bênção, esse milagre, esse poder de Deus acontecer na sua vida. Que Deus te abençoe nessa manhã, nesse dia. A paz do Senhor Jesus.